Petrobras demorou 3 dias para atuar em vazamento de óleo na região dos lagos. Funcionários da Fundação CCERJ reivindicam auxílio alimentação e vale transporte. E Comissão de Orçamento aprova 20% das emendas à LDO. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Os parlamentares aprovaram parecer da Comissão de Orçamento as emendas apresentadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. 20% das 230 emendas foram aprovadas e incluídas ao texto, que segue para votação em plenário. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Poder Executivo elabora critérios para o exercício orçamentário do próximo ano. A mensagem encaminhada à Alerj estima para 2020 uma receita líquida de 63 bilhões de reais e uma despesa na casa dos 74 bilhões, o que gera um déficit aproximado de 11 bilhões aos cofres do Estado. Para o deputado Rodrigo Amorim, que preside a comissão e foi o relator do parecer aprovado, o texto que será encaminhado ao plenário teve a preocupação de não tornar a LDO um projeto fragmentado e distante da sua finalidade. Nós seguimos um critério absolutamente técnico para a avaliação dessas emendas. Também destaco a qualidade dos deputados que fazem parte da comissão, que discutiram os aspectos efetivamente técnicos, aglutinamos algumas emendas e deixamos o texto pronto para que seja levado ao plenário e, enfim, votado pelo colegiado, pelo plenário da Assembleia Legislativa e que possa, a partir daí, possamos avançar para a formatação do plano plurianual ao final do ano da LOA, da Lei Orçamentária Anual, que vai dar toda a diretriz ali para o Executivo trabalhar no próximo ano um orçamento mais enxuto e efetivamente mais concatenado com a realidade. O deputado Eliomar Coelho apresentou 2 destaques a emendas que foram previamente rejeitadas. Um que obriga o Estado a pagar salários de servidores ativos, inativos e pensionistas de forma integral e outro que pede a divulgação no texto da LDO dos 100 principais devedores inscritos na dívida ativa do Estado. Por que a gente fez essa emenda? Porque quando se discute, a gente sempre discutiu a questão dos incentivos fiscais, e está na lei, quer dizer, quem tem o incentivo fiscal não pode estar na dívida ativa, ou quem está na dívida ativa não pode ter direito a incentivo fiscal. Primeiro, é bom a gente colocar esse pessoal, os 100 maiores devedores, para que realmente haja conhecimento por parte, inclusive da sociedade do Estado do Rio de Janeiro, de sua população, em relação à transparência que a gente quer que exista de fato para que você seja bem informado e não o contrário, dizer que isso daí significa você estar dando proteção a A, B ou C. Os integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj vão estudar a possibilidade de criar um projeto de lei que garanta aos funcionários da Fundação CCERJ auxílio alimentação e vale transporte. A situação da instituição foi tema de audiência pública nesta terça-feira. A luta por auxílio alimentação e vale transporte dos funcionários da Fundação CCERJ já dura 12 anos. A instituição é a única vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia que não tem uma lei que garanta esses benefícios. Além disso, salário defasado em 35% e aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14% são outros problemas que afetam os servidores. Muitos decidiram sair da instituição por causa dessa realidade. Nos últimos 5 anos, a Fundação perdeu 40% do quadro de servidores, apontando para a necessidade de um concurso de reposição. É preciso repor pessoal na Fundação CCERJ, porque nós temos um alcance muito grande no Estado. Somos uma fundação, apesar de não tão falada, como é a FAETEC, por exemplo, mas muito importante para o ensino e para a divulgação científica no Estado. E nós precisamos urgentemente de mais pessoal. O presidente da Fundação CCERJ disse que a instituição é referência internacional na educação à distância e que uma das principais prioridades hoje é investir na melhoria e mudança nos cursos de graduação, além de implementar caminhos de apoio aos alunos. Para isso, já implementaram algumas ações: acompanhamento de alunos e disciplinas, fortalecimento de vídeos tutoriais, curso de metodologia EAD para alunos ingressantes antes da matrícula, mais vídeos na plataforma e a revisão do material didático.
O orçamento previsto para a instituição esse ano é de quase 87 milhões de reais, a maior parte para cobrir a folha de pagamento. Mas, segundo o presidente, o valor vai ser suficiente para as melhorias. Apesar do CCERJ hoje ser considerado referência na área de divulgação científica, ensino fundamental e médio, e principalmente do CEDERJ no ensino de graduação nos seus cursos, e no CEDERJ nós somos referência internacional, citados no mundo inteiro. Apesar disso, nós achamos que temos um espaço muito grande para melhorar nossos cursos. Por exemplo, nós estamos implementando muito intensamente o processo Moodle Mobile, que é o espaço virtual no dispositivo móvel. Nós estamos montando um estúdio que não é caro, é barato, mas é importante para poder ter mais vídeos na nossa plataforma. Nós estamos aumentando a capacitação dos nossos alunos no ingresso, na sua adaptação ao processo de ensino à distância. Então a gente tem muita preocupação de oferecer ao nosso aluno que já tem um bom curso, um curso ainda melhor, até porque a educação à distância hoje em dia muda muito. Para o presidente da comissão, deputado Valdec Carneiro, o problema dos auxílios é apenas um de vários que tem a valorização do profissional da instituição como foco. O parlamentar disse que vai se reunir com outros integrantes da comissão para discutir a criação de uma lei que garanta os benefícios. Nós estamos estudando agora com essa audiência a possibilidade de inscrever uma lei específica que entre as prerrogativas, ou benefícios ou vantagens dos servidores da Fundação CCERJ esteja assegurado o auxílio alimentação e também o auxílio transporte. Na verdade, é um tópico que se inscreve na discussão mais geral da valorização da carreira desses servidores, porque tem um problema do congelamento salarial, que afeta o conjunto dos servidores, tem o problema das progressões e promoções na carreira, no plano que já existe, não é um plano novo. É um plano que já existe, já está em vigor, mas não é cumprido. Portanto, tem um conjunto de aspectos que integram esse processo mais geral de valorização. O secretário municipal do Ambiente de Arraial do Cabo afirmou que a Petrobras não prestou nenhuma assistência nos 3 primeiros dias após o vazamento do óleo da empresa que atingiu as praias da cidade. Em abril deste ano, 3 das principais praias de Arraial precisaram ser interditadas por vários dias por conta do vazamento de óleo. Na audiência pública realizada pela Comissão de Saneamento, Arildo Mendes lembrou que a cidade teve grandes prejuízos econômicos por conta do acidente. O prejuízo da cidade vai desde com a nossa pesca, né? Ou seja, áreas como o Saco do Cherne, por exemplo, concentrou óleo ali e o pescador não pôde pescar, né? Passando pelas nossas praias que precisaram ser fechadas para trânsito de pessoas na areia. E o prejuízo é incontestável com todos os que vivem do turismo de forma direta e indireta, porque quem vai em Arraial do Cabo vai prioritariamente para visitar as nossas praias e as nossas belezas naturais. E a gente teve realmente um impacto muito grande. Ainda segundo o secretário, após a Petrobras assumir a culpa pelo vazamento, foram feitas reuniões periódicas com a empresa e elaborados relatórios técnicos diários sobre o problema. A Petrobras já se comprometeu a financiar o tratamento de regiões mais complexas da costa, como o Costão Rochoso, e também a fazer uma pesquisa sobre as consequências do acidente no ambiente marítimo. A preocupação da Prefeitura é tentar garantir que parte da multa que deve ser aplicada pelo IBAMA Petrobras seja revertida em recursos para o município. Muitas vezes as indenizações chegam, os recursos chegam, os órgãos multam e as prefeituras que estão lá na ponta, cuidando do povo, acabam não tendo recurso nenhum sendo revertido para os seus cofres para poder dar resposta a todo esse impacto que sofreu. Tá? A gente pretende não deixar isso passar, por isso eu faço questão de estar aqui e de estar brigando para que os danos que a cidade sofreu, provocada pelo derramamento de óleo da Petrobras, seja revestida para os cofres da Prefeitura e uma vez nos cofres da Prefeitura, sejam transformados em políticas públicas que possam requalificar, vamos dizer assim, o nosso povo em relação a todos esses prejuízos que aconteceram. Durante a audiência foram feitas algumas sugestões para prevenir que acidentes como o de Arraial voltem a acontecer. Dentre elas está a criação de uma regulamentação estadual que obrigue as empresas a comunicarem qualquer tipo de vazamento de óleo e também a instalação de sensores remotos em órgãos como o IBAMA
para que possa haver um monitoramento desse tipo de acidente. Seriam sensores de satélite, porque eles têm capacidade de cobrir extensas áreas. Então, uma vez que a Petrobras informou que houve um eventual vazamento de uma determinada plataforma, poderia haver um rastreamento, de tal forma que ao longo do tempo pudesse acompanhar essas manchas e ver se realmente desapareceu ou não. Então é preciso que tenha esses instrumentos não apenas com a própria Petrobras, mas principalmente em órgãos fiscalizadores e órgãos ambientais e de controle, como por exemplo a ANP, o IBAMA, o INEA e até propriamente o governo do estado, né? O deputado Marcelo do Seudino, que integra a Comissão de Saneamento, disse que vai sugerir que seja feita uma nova audiência para debater o tema, mas dessa vez em Arraial do Cabo. O que foi constatado aqui é que, na realidade, levou-se um tempo, se não fosse a prefeitura, até a Petrobras, que foi realmente a responsável, entrar, seria muito pior os danos. Então, tenho certeza que foi de grande valia essa audiência pública, tenho certeza que lá em Arraial do Cabo vai ser melhor ainda. A data de conclusão da CPI que investiga a morte de 17 bebês no Hospital da Mulher em Cabo Frio foi prorrogada por mais 60 dias, como explica a presidente da comissão, deputada Renata Souza. A nossa ideia é que não utilizemos todo esse tempo, porque a gente já está chegando a algumas conclusões, mas a gente precisa de algumas oitivas que sejam realizadas aqui dentro da Alerj e também algum exame técnico, minimamente, para a gente verificar se os protocolos de atendimentos das vítimas, né, do Hospital da Mulher não foram rasurados ou teve ali algum tipo de ação impedindo que a gente chegasse a alguma informação. Na sessão desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados André Siciliano e Rodrigo Amorim, que revoga a lei que determinou o tombamento da Casa de Espetáculos Canecão. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. A UFRJ tem um projeto muito bacana de ocupação das áreas de propriedade da universidade. Tem um acompanhamento do Tribunal de Contas da União, do IFAM, do BNDES, que está modulando a ocupação das áreas da UFRJ em torno de 450 mil metros quadrados, que tem um compromisso de terminar o hospital da UFRJ, de construir mais equipamentos para a própria universidade e, em contrapartida, da utilização daquela área do antigo Canecão, uma casa de espetáculo de 1.500 lugares. Então, a Assembleia destomba, isso favorece essa modelagem do BNDES, que vai buscar parceiros, inclusive internacionais, para que possa ocupar essas áreas que a universidade está pretendendo ceder por 50 anos e, no final de 50 anos, retorna ao patrimônio da universidade. Então, a Assembleia hoje votou unanimemente pelo estombamento, com obrigação de fazer, com obrigação de construir ali, na área do antigo Canecão, uma nova casa de espetáculo, que pode se chamar Canecão ou não, que pode ser administrada pela própria universidade ou não. Mas o que a gente quer é que o mais rápido possível seja ocupada aquela área e de volta à nossa casa da música popular brasileira, o Canecão. O grande intuito nosso é devolver um equipamento tão importante para a cultura do Rio de Janeiro, do Brasil, para quem de direito, que é o cidadão do Rio de Janeiro. Então, o primeiro grande passo foi superado hoje na Assembleia Legislativa, num gesto de que demonstra que a Assembleia Legislativa, o Parlamento Fluminense, está de braços dados com o Executivo, seja o Governo do Estado, seja a própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, no sentido de devolver um patrimônio tão importante. O tombamento, que é uma lei de 1999, ela impedia, era uma barreira efetiva para que as obras fossem realizadas, para que qualquer intervenção visando o desenvolvimento fosse realizada. Então, nós retiramos esse entrave e agora nos resta, como próximo passo, discutir qual será o destino do Canecão. Seja o que propõe a universidade, através de uma parceria com o BNDES, a retomada do espaço, ou o que eu defendo, a estadualização, de modo a não gastar nem um centavo do erário público, mas permitir que o Estado, que vem se mostrando disposto a reedificar financeiramente e o desenvolvimento e promover o desenvolvimento do Rio de Janeiro, possa tocar o processo e
que permita uma eventual parceria público-privada. Os parlamentares também discutiram proposta de emenda constitucional que garante autonomia administrativa e financeira à Defensoria Pública do Estado. Pelo texto, a Defensoria também poderá propor leis ordinárias e complementares e legislar sobre a organização de carreiras e dar garantias a seus servidores. A PEC aprovada vai à promulgação. A Defensoria Pública que tem um papel belíssimo aqui no Estado do Rio de Janeiro, que cuida das pessoas com hipossuficiência, as pessoas mais humildes, mais pobres, e está sempre ao lado dessas pessoas. E a gente, aqui na Assembleia Legislativa, corrige, né, essa injustiça, porque nós já demos essa autonomia ao Ministério Público, o TJ tem, a própria Assembleia tem, e agora com a Defensoria a gente faz essa justiça e a gente roga que a Defensoria, que tem um trabalho belíssimo e agora com essa autonomia possa fazer ainda mais pelas pessoas que mais precisam no Estado do Rio de Janeiro. Unidades hospitalares das redes públicas e privadas podem ser obrigadas a fazer exames para diagnóstico precoce da paralisia cerebral nos recém-nascidos. Os exames devem ser realizados na hora do nascimento e repetidos de 12 em 12 horas até a alta da maternidade. O texto do deputado Renato Cozzolino recebeu 4 emendas. O deputado Dionísio Lins quer obrigar os laboratórios e hospitais a entregarem documentos que comprovem o tipo sanguíneo do paciente quando for realizado o exame de sangue. O documento terá que ser gratuito e emitido sempre que solicitado. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. O deputado Rosenberg Reis quer incluir os policiais na lista de pessoas que têm direito ao atendimento preferencial nas agências bancárias do Estado. O texto recebeu 2 emendas. Já o deputado Carlos Mink quer regulamentar a Constituição do Estado para garantir a livre manifestação na rede mundial de computadores. O texto prevê ainda a aplicação de sanções administrativas a quem cometer atos atentatórios aos direitos humanos. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.